Boa noite a todos e a todas. Começava por cumprimentar José Pinela e o Mário Simões, nos dois, agradecer-vos e cumprimentar todas e todos os militantes e simpatizantes do PSD aqui presentes. No Pedro Duó Ramos, o PSD Nacional, eu tenho acompanhado, como dizia bem o Mário, uma nova geração de políticos que eu só não saúdo mais o Pedro Duó Ramos como símbolo, porque eu acho que o nosso Primeiro-Ministro é o maior dos símbolos de uma nova geração de responsáveis que põem o interesse nacional à frente de todos os privilégios de alguns, mas o Pedro é um desses de primeira linha que no Parlamento e na Direção Nacional do Partido bem tem servido. O Mário Simões, que já conheço há vários anos, tem-me feito a mim, como membro do Governo, sentir exatamente aquilo que foi a frase que ele utilizou há pouco, de que não há só uma defesa do Alentejo em geral. Dentro do Alentejo há uma parte de Portugal, que aqui se pode chamar do Baixo Alentejo ou do Distrito de Beja, que tem tido uma voz. E não é apenas, e eu acho que o Mário tem representado muito bem, o que é defender a sua terra e os seus cidadãos, antes e depois do partido. Vários responsáveis institucionais, autárquicos deste distrito chegaram ao nosso Ministério para resolver problemas desta terra com o Mário, por causa do Mário e pela luta do Mário. E, portanto, eu acho que quando aqui vimos, e nós do Governo, nós companheiros do Governo, também é importante podermos dar este testemunho. Eu que também venho do interior do país, mais a norte, sei bem o que é aquela sensação que nós, aqueles do interior, temos às vezes de estar longe do poder. E quando encontramos alguém que luta pela terra, acima de tudo, eu acho que é importante que quem admira isso o aqui reconheça e, portanto, de dar uma palavra de agradecimento e de muito reconhecimento ao Mário pelo exemplo que tem dado também a mim, que sou um jovem e que vou aprendendo como é que se faz e como se deve fazer a política, um bom exemplo. Estamos em mais uma sessão em que o partido através dos seus responsáveis, dos seus deputados, dos governantes, senta com os seus militantes, os seus simpatizantes, a discutir um bocadinho o estado das coisas, onde estamos e para onde vamos. Há de ser, com certeza, uma sessão para ouvir as vossas preocupações, as vossas críticas. E eu acho que nós temos que ter também, aqueles que estamos no Governo, uma disponibilidade muito grande e devemos ter uma sessão bem preparada para isto. Antes disso, começava eu, se calhar, a falar e a transmitir-vos também um pouco do que é a visão que temos. Eu acho que a melhor maneira de descrever o que é que se passa hoje em Portugal é comparar o que é que estaríamos aqui a dizer em cada um dos 4, ou 5, ou 6, ou 7 anos para trás. Se esta sessão acontecesse há 2 anos, na ressaca do ano de 2012, um ano terrível de recuperação, de sacrifício, de esforço, de ajustamento na economia, de exigência aos portugueses funcionários públicos, aos portugueses pensionistas, aos portugueses contribuintes, aos portugueses empresários. Mas se andássemos mais 2 anos para trás e olhássemos para ver o que é que o país fazia, ou, melhor dizendo, se andássemos mais 2 anos para trás e estivéssemos no início de 2011, víamos um país que não crescia, víamos um país que tinha o desemprego a atingir dos resultados e dos níveis mais dramáticos. Tínhamos um país que, porque não crescia, mas continuava a consumir o que não tinha, via a sua dívida pública a explodir e, portanto,
há 4 anos, se olhássemos para o nosso país, a única conclusão que podia ser é: mas o que é que nós estamos a fazer desta comunidade e deste conjunto de pessoas com quem partilhamos a nacionalidade? Nós que há 30 anos ou há 20 anos, pelas mãos do PSD, conseguimos voltar a fazer o orgulho nacional no crescimento que estávamos a trazer ao país, o desenvolvimento, a aproximação da Europa. Há 4 anos atrás, se aqui tivéssemos, só víamos as coisas a andar para trás comparado com a Europa, cada vez íamos para um buraco maior. Foi um buraco tão grande e tão maior que nos levou ao estouro monumental a que o governo anterior conduziu o nosso país. Mas, felizmente, hoje, e se nós compararmos com o país que estava mais parecido connosco, que é a Grécia, não vou falar com certeza da escolha eleitoral grega do último domingo, mas podemos olhar para a situação que vivem as pessoas naquele país e que vive o país no momento em que essa escolha foi feita. E é tão diferente da situação que o país, que o nosso, vive hoje. Isso resulta de um trabalho. Bem, se acertamos aqui com o computador. Muito bem. Essa análise desse país, feita há 4 anos, era uma avaliação dramática. Nós crescemos menos entre todos os países do mundo, éramos o 3º ou 4º país que menos cresceu, que menos riqueza acrescentava nas famílias, que não exportava, que não ganhava competitividade, que não gerava emprego, gerava desemprego, que gerava dívida, que perdeu a confiança. E hoje, a história que vemos é uma história bem diferente. Eu acho que estas 5 mensagens que aqui temos mostram a mensagem do país que nós somos. Quando nós estamos a fazer uma viagem para algum sítio, até lá chegarmos, obviamente, que não podemos dizer estou satisfeito, estou descansado, cheguei. Mas é importante saber se eu estou a caminhar para lá, eu estou-me a aproximar, se o meu carro está a andar. Ora, nós tivemos 10 anos, aliás, tivemos 15 anos de 2000, de 95 a 2010, mas sobretudo entre 2010 entre 2000 e 2010, o nosso país não andava para trás, ou estava parado, não crescia. Ora, a realidade portuguesa de hoje, do nosso país, não é um país de filmes, não é um país de livros. É aquele feito de pessoas que trabalham, de empresários que investem, de portugueses que precisam que o Estado apoie aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade. É um país em que se cresce mais do que no resto da Europa, em que se exporta mais do que alguma vez se exportou nas últimas décadas, onde a confiança dos empresários portugueses e estrangeiros do nosso país faz com que estejamos a ter mais investimento agora, quando tivemos uma década em que as pessoas fugiam de investir em Portugal, em que nós conseguimos, e isso é o fundamental para gerarmos riqueza, conseguir cada vez produzir mais, sermos mais competitivos, é conseguirmos produzir mais riqueza com os recursos que temos. E os portugueses têm, quer os empresários, quer os consumidores, mais confiança. Mas esta história, que se confirma em números, vejam essa diferença e esse resultado no crescimento. Portugal, o ano passado e outra vez este ano, vai crescer mais que o resto da Europa. Está com as suas exportações a aumentar. Está com o investimento a aumentar. Volta a conseguir reindustrializar. Não é apenas ter mais atividade económica. Hoje todos, aliás, é uma palavra que está na boca de todos os agentes políticos, perdemos indústria. Hoje somos um país
também com mais força económica, porque voltámos a recuperar a importância da nossa indústria. Isto, também mais competitividade pelas razões fiscais, já falámos delas. Houve um conjunto de decisões fiscais muito importantes de estímulo à atividade económica. E nós somos um partido que compreende a importância de criar condições para que a riqueza se gere. Há outros que pensam que os empresários são papões dos quais se deve fugir, afastar, esquecer. Nós sabemos que o emprego é criado pelas empresas, não pode ser um emprego assente no Estado e nas administrações públicas. E é por isso que foi muito importante o estímulo que demos ao investimento e à atividade das empresas, reduzindo o IRC, mas também os incentivos fiscais a que houvesse mais investimento, com uma particularidade especialmente importante para um território como o do Baixo Alentejo, que é introduzir uma discriminação positiva do investimento em territórios de baixa densidade. Acontece isso no Código Fiscal do Investimento, mas acontece isso também nos fundos comunitários. Nós escolhemos, quando distribuímos o pacote de 26 mil milhões de euros, escolhemos, em primeiro lugar, trazer mais dinheiro para fora de Lisboa, aumentar no Norte, no Centro e no Alentejo mais de 25% dos fundos que são geridos na região e, dentro desses fundos, canalizar mais para as empresas e, dentre as empresas, premiar ou privilegiar aqueles investimentos feitos em territórios de baixa densidade. É uma escolha importante para um território que tantas vezes foi esquecido pelos governos centrais. E, portanto, estas decisões fiscais foram particularmente importantes para melhorar a nossa competitividade. Estamos a recuperar, aos olhos dos investidores, quando eles têm que escolher onde é que vão investir, porque a atividade económica, o tecido empresarial é mais competitivo. E é por isso que não temos só crescimento a gerar-se, mas empresas a criar. Hoje criamos bastante mais empresas do que se criavam no passado, o que significa que essa confiança se está a concretizar em empresários, empreendedores a lançarem-se em novos negócios. Isto resulta de um conjunto muito amplo de reformas. Eu não vos vou aborrecer aqui com a lista de todas. Muitas delas especialmente importantes para os empresários, mas também importantes para os grupos sociais mais vulneráveis. E reparem, a outra ideia fundamental, e nós vamos observar esses números aqui um pouco à frente, deste percurso. Nós, quando passámos as dificuldades que passámos, tínhamos que fazer escolhas. Com recursos limitados, o Mário Simões falou disso aqui, sabíamos que tínhamos que fazer sacrifícios, tínhamos ao mesmo tempo que fazer reformas para a economia poder arrancar e, por outro lado, tínhamos que reduzir na despesa pública e, eventualmente, também rever a nossa política fiscal. Ora, se nós pudéssemos traduzir em opções principais, eu diria que nessas opções principais há 4 que são fundamentais. A primeira, quando tocou a pedir sacrifícios, nós procurámos proteger aqueles portugueses que estavam em situação mais desfavorável. Isto significou que, enquanto os socialistas tinham congelado as pensões mais baixas, nós aumentámos todos os anos as pensões mais baixas e mal ganhámos a autonomia para gerir melhor os nossos destinos, para governar sem troika, aumentámos o salário mínimo nacional. Mas isso não significou apenas proteger a classe mais
as classes mais desfavorecidas através desses rendimentos do salário mínimo e das pensões mínimas, mas também de um reforço das políticas e da despesa social, mas também por exigências especiais a quem mais tinha. Nas políticas fiscais, exigimos tributações adicionais ao setor bancário, ao setor das telecomunicações. Cortámos fortemente nas rendas das parcerias público-privadas, nas rendas da energia, no preço do medicamento, isto é, nos rendimentos das farmacêuticas. Tributámos, e agora, no ano de 2015, quando eliminámos quaisquer cortes nas pensões para quase todos os portugueses, mantivemos apenas nas pensões mais elevadas acima de 4.500 euros, deixando praticamente mais de 90% dos pensionistas sem qualquer afetação. A mesma coisa nos impostos especiais sobre a propriedade de elevado valor, ou seja, quando nós tivemos que fazer as escolhas, tínhamos pouco, enquanto país, poucos recursos, precisámos de escolher aonde é que íamos poupar e onde é que eventualmente íamos captar receita adicional, protegemos quem tinha menos e exigimos muito mais a quem tinha muito mais. E essa é uma marca indiscutível que não há partido na história democrática portuguesa que possa usar essa marca. Portanto, a primeira é esta. Distribuímos o esforço com muita justiça e solidariedade. Quer dizer isto que para quem estava no meio e para quem teve que fazer um esforço não foi difícil, foi tremendamente difícil. Mas foi uma dificuldade que dá frutos. E é por isso que no ano de 2015 nós recuperamos os salários, desde logo o salário mínimo, recuperamos os salários dos funcionários públicos e recuperamos as pensões de praticamente todos os pensionistas. E agradecemos muito a esses portugueses que connosco todos ajudaram a fazer este esforço. A primeira marca é, portanto, essa da distribuição solidária deste esforço. Essa consolidação fez-se em solidariedade. Mas a segunda, e eu já vos vou mostrar 3 ou 4 números que o evidenciam, é o da salvaguarda do Estado Social. Lembram-se que quando começámos este percurso não havia debate parlamentar, não havia debate noticioso que não nos dissessem os senhores de direita vêm aí e querem destruir o Estado Social. Nós bem lhes dizíamos, vocês não vale a pena terem instituições com nomes, coisas que se chamam hospitais, coisas que se chamam escolas, se não há dinheiro para pagar a quem lá trabalha, comprar os medicamentos e os equipamentos com que eles funcionem. O Estado Social não é uma ideia, senhores da oposição. É um conjunto de organizações, de pessoas, de serviços que todos os dias são prestados e que para serem prestados têm que funcionar e que para funcionar precisam, obviamente, de fundos para serem pagos. E nós estamos aqui para resgatar isso. E eles disseram, mas não, vocês estão a ajustar aqui e ali, estão a reorganizar e a reformar e com isso estão a desmantelar o Estado Social. Ora bem, olhemos aos 2 serviços principais quando se fala de Estado Social e aos resultados. Educação e saúde. Eu sei que é um período especialmente delicado, tentam-nos vender para falar de saúde. Nós já vamos ver os números. Depois de 3 anos de esforço, o que é que vemos? Um sistema educativo que tem hoje mais pessoas a completarem a escolaridade e a completarem o ensino superior que alguma vez. O abandono escolar, aquilo que nos diziam que estávamos a agravar por causa da situação da crise, está nos valores mais baixos, o abandono escolar. Mas vamos também à saúde. Conseguimos reduzir de forma muito relevante os atrasos nas cirurgias e nas consultas. Aumentámos o número de cirurgias e consultas.
aumentámos muito a população, o número de portugueses que beneficiam de isenção de taxas moderadoras. Isto é, mais cuidados de saúde e mais acessibilidade nos cuidados de saúde. E mais rápidos cuidados de saúde para os portugueses. Mas outra área que se falou muito e que faz parte de um pilar de um serviço essencial do Estado é a justiça. Com a reforma que fizemos, diminuímos o tempo de resposta nos vários processos, aumentámos o número de processos fechados, diminuímos os processos que não se resolviam. E a falta de justiça é uma das coisas que não só mina completamente a confiança das pessoas no seu Estado e no seu país, mas também dos empresários numa economia para investir. E, portanto, quando nós reformávamos e dizíamos estamos a conseguir racionalizar, tornar estes sistemas mais eficientes para os salvar e que eles possam servir melhor, a verdade é que agora olhamos para a realidade e a realidade diz-nos mais gente educada, no sentido que educado que passou os ciclos, naturalmente, de ensino, quer não superior, quer o superior. Mais gente com acesso e com tratamento de cuidados de saúde. Mais justiça feita. Ora, reparem, nós temos um país que passou pelas dificuldades monumentais que o nosso passou, que teve que olhar para todos os seus serviços e rever a forma como prestava cada um deles, e chega ao fim deste período mais difícil e diz, não só nós conseguimos tratar da parte das finanças públicas, como conseguimos que nos serviços essenciais os portugueses fossem melhor servidos. E reparem, eu estou a começar propositadamente pelo tema do rendimento e do esforço das pessoas e dos serviços sociais, porque nos dizem normalmente quando fazemos balanços, só fazemos balanços da parte financeira. Eu acho que nós temos que ter muito orgulho no que fizemos na parte das finanças públicas. Só que é verdade, as finanças públicas são um instrumento de um Estado para realizar os sonhos, as ambições, as aspirações e as necessidades da sua população. E é por isso que eu quis começar exatamente por essa outra parte. Da forma como nós hoje suprimos as necessidades dos nossos cidadãos. Salvámos o Estado Social, aumentámos os rendimentos das pessoas que estavam na situação mais vulnerável. À medida que passamos a crise, recuperamos mesmo na classe média os rendimentos das pessoas. E depois, que faz parte dessa lógica também, recuperamos o emprego. E reparem, lembram-se de toda a história que nós falamos com alguém da nossa oposição, sobretudo mais à esquerda, e dizem, vocês não gostam de emprego, e não só não gostam de emprego, quando ele existe, querem que esse emprego seja precário. Ora, já vamos ver os números também. Não só nós conseguimos a mais espetacular redução de taxa de desemprego na Europa, nestes anos, como conseguimos um aumento significativo do emprego, mais 200 mil portugueses, isto é, 200 mil pessoas e as suas famílias que têm mais alguém com emprego, como a maioria esmagadora destes empregos que criamos são empregos duradouros e não precários. É uma maneira também de fazer recuperar o rendimento dos portugueses. É permitindo que as pessoas tenham um emprego e tenham um emprego estável. Por terem emprego estável, têm mais confiança para fazer as suas decisões de poupança, de investimento e de consumo. E por isso, este processo é um processo de consolidação, mas é um processo de crescimento económico. E nós já vimos, temos números que a Europa não consegue atingir. Cumprimos espetacularmente os nossos números financeiros. Ninguém acreditava. Vocês lembram-se, há um ano discutíamos o Orçamento de Estado para 2014 e toda a gente dizia, bem, até às vezes algumas pessoas do nosso próprio partido, que até diziam, vocês apresentaram um Orçamento de Estado,
isso é irrealista, nunca vão conseguir cumprir, isso é conversa, e se alguma vez cumprirem vai ser tudo à conta dos impostos. Reparem, nós chegámos ao final de 2014 e mais uma vez, olhamos para trás, vamos ver o que é que conseguimos. Pronto, o Mário tinha razão, falhámos nas previsões. Conseguimos fazer ainda melhor do que tínhamos previsto e esses nossos opositores não acreditavam. Mas conseguimos fazê-lo, sobretudo reduzindo a despesa pública. E reparem, reduzindo a despesa pública, recuperando o rendimento dos grupos das pessoas em situação mais desfavorável, reforçando a despesa social, é hoje bastante superior, mais de 2 mil milhões anuais superior ao que era em 2010, quando o governo era de um partido supostamente de esquerda. E chegamos ao final de 2014 e cumprimos, mais do que cumprimos, aquilo que dissemos aos portugueses. E, portanto, eu diria que este caminho foi marcado por um esforço solidário, de pedir mais a quem tinha mais, de proteger e ajudar quem tinha menos, proteger, salvar e melhorar o Estado Social, recuperar o emprego e o rendimento dos portugueses, recuperar a dinâmica da nossa economia. Eu creio que é razão para estarmos orgulhosos. Portugal compara-se com os seus países congêneres europeus e está a chegar mais perto, mais próximo. A cada ano crescemos mais, exportamos mais, somos mais competitivos e mais atrativos para o investimento, somos menos complicados na burocracia, porque melhorámos muito no licenciamento industrial, no licenciamento comercial, reduzimos a complexidade fiscal, diminuímos a carga fiscal sobre as empresas, mas também sobre as famílias, que é muito caro e importante para os nossos concidadãos e para o futuro do nosso país. E, portanto, enfim, vários quadros, eu vou passando alguns deles de forma mais rápida. São números que confirmam a recuperação da confiança dos portugueses. O desemprego que desceu, a maior queda dos últimos 20 anos, o emprego a aumentar, as prestações sociais, como vos disse, são mais 2,7 mil milhões do que gastavam em 2015, do que gastámos em 2010. Esse aumento do desemprego. Esta barra verde não são só números. Isto são pessoas que hoje têm emprego. A nossa população empregada aumenta de ano para ano. É evidente que temos que estar muito preocupados ainda com as pessoas que não estão empregadas. E por isso termos políticas ativas de emprego, isto é, políticas dirigidas às pessoas que estão fora do mercado de trabalho, de formação, de procura de ofertas, muito intensas, e os nossos serviços públicos de emprego nunca trabalharam e fizeram tanto como estão a fazer hoje. Porque essas pessoas devem ser o centro das nossas preocupações e não podemos estar descansados enquanto tivermos portugueses no desemprego. Mas o caminho é um caminho de franca recuperação que nos deve fazer estar orgulhosos. E por isso, esta diminuição é um dos resultados mais brutais, mais espetaculares que o país teve nos últimos tempos. A redução enorme da taxa de desemprego por políticas ativas de emprego. Aqui está o tal reforço na despesa social de que vos falei. Um IRS amigo das famílias, essencial para premiar fiscalmente as famílias maiores, com mais descendentes, porque o reforço da natalidade é uma condição essencial para o futuro do país. Nós estávamos a caminhar para ser um país a definhar e a ficar sem gente. O ano de 2014 já foi um ano em que nós conseguimos estancar e recuperar ligeiramente o número de nascimentos.
Obviamente que as políticas fiscais são um incentivo essencial. E depois, naturalmente, a parte financeira. Eu creio que esta é uma daquelas que frequentemente nestes debates mais é repetido. Mas é apenas um instrumento. É muito importante. O que nós fizemos financeiramente é um resultado extraordinário. Vejam esta barra vermelha que foi a situação que nos entregaram. O déficit mais elevado da nossa história democrática. E nós estamos para deixar o mais baixo da nossa história democrática. Fizemos-lo com uma redução enorme da despesa pública. Não é verdade que nós tenhamos conseguido os resultados económicos à conta de impostos. É evidente que houve necessidade de aumentar os impostos. Grande parte desses impostos pagos pelos portugueses com mais rendimento, pelas empresas com mais rendimento e, dentro dessas, das indústrias com rendas por mercados protegidos e rendas excessivas. Mas tivemos a maior redução de despesa que há memória, conseguindo salvaguardar o Estado Social. E aqui estão esses resultados que o confirmam. É um país onde aumentou o número de estudantes que concluem cada um dos ciclos de ensino e que conseguimos ter a menor taxa de abandono escolar. Os resultados na saúde, na justiça, mas também na segurança. Aqui estão eles, o reforço na educação e a diminuição do abandono escolar precoce. O reforço na saúde. Aumentámos o número de isentos de taxas moderadoras, diminuímos o gasto em medicamentos, diminuímos o preço dos medicamentos, reduzimos os tempos de espera, aumentámos o número de consultas, melhorámos a situação financeira do Serviço Nacional de Saúde. Isto é salvar o Serviço Nacional de Saúde, mesmo em tempos de crise. Nos tribunais respondem mais depressa e resolvem mais casos e as pessoas esperam menos. É também um país mais seguro. Tipicamente, num país em desequilíbrio, diz-se muitas vezes, e eu acho que nós ao longo desses 3 anos, todos nós ouvimos as associações. A crise gera isto. Supostamente gerava abandono escolar. Já vimos que nós conseguimos evitar isso. Gerava piores cuidados de saúde. Aumentámos e melhorámos os cuidados de saúde. A crise gera insegurança, dizem. Aumentámos a segurança. Temos menos crime em Portugal. Somos, por isso, um país também mais seguro. E esse é resultado, tudo isto é o conjunto do resultado de escolhas que fizemos. E de escolhas que vamos ter que fazer para o futuro. Enfim, a primeira delas, talvez uma das mais importantes, que acabámos de fazer e que agora estamos a implementar, são o quadro de fundos comunitários. Já falei um pouco sobre ele. Naturalmente, depois, na fase de perguntas, responderemos às questões que tiverem também sobre este tema dos fundos comunitários. Mas, porque, como dizia, quadro de fundos comunitários muito virado para o território, também para estes territórios como o do Alentejo, como o do Baixo Alentejo, onde o nível de riqueza está mais longe da média europeia, e dentro dos territórios, particularmente para as empresas. É uma escolha que fizemos, promover a competitividade das empresas. E há um conjunto, portanto, de reformas que eu não vos vou aborrecer na área da economia, da simplificação burocrática, dos entraves ao investimento, da aposta nos nossos recursos endógenos, os agrícolas, os turísticos, na economia verde, a proteção da nossa natureza, tornar esses recursos um fator de riqueza com a economia do mar, também apostar na inovação, mudar a política para a ciência. É mais uma marca evidente do caminho e das escolhas que fizemos. Quando nós abordámos a ciência e mudámos a política de ciência, apareceram, obviamente, mais uma vez, uma série de pessoas dizendo que vocês estão a pôr a ciência em causa. Não, aquilo que nós quisemos fazer, e queremos fazer, e estamos a fazer,
e as escolhas de financiamento estão a mostrar é que nós achamos que tem que haver ciência, mas deve haver ciência cada vez mais ao serviço da economia, para gerar riqueza. E, portanto, quando nós questionamos e pedimos para serem avaliadas e sujeitamos à avaliação o trabalho das escolas, o trabalho dos professores, o trabalho dos investigadores, nós não estamos a diminuir a importância que têm. Estamos a pedir-lhes, a exigir, enquanto portugueses, que tenham cada vez mais qualidade. E a focar o nosso apoio naqueles que demonstram ter um trabalho de maior qualidade. Foi isso com as instituições de inovação, mas também é assim com a direção do tipo de inovação e investigação que apoiamos. Menos investigação dentro das entidades públicas, nas universidades e no Estado, e mais investigação, doutorados nas empresas. É mais um caminho de reforma, entre vários caminhos de reforma, como a redução das rendas excessivas na energia que permitem evitar um aumento brutal dos custos. E, portanto, meus caros, porque já vamos longos e porque a lista de reformas que fizemos e que estamos a fazer, a lista é grande, eu queria, sobretudo, reter esta ideia. Nós chegámos com um país que estava em situação de completo alarme, emergência e praticamente sem independência. E a andar para trás. E hoje temos um país que financeiramente é autónomo e independente, que já não pede às gerações futuras para pagarem as decisões que tomamos hoje, mas que, sobretudo, saímos da situação em que estávamos, protegendo quem tinha menos, exigindo a quem tinha mais, salvando o Estado Social e pondo nas qualificações dos nossos estudantes, na competitividade das nossas empresas, na orientação para a exportação das nossas empresas, uma economia que está tão pujante, tão mais pujante, que é das mais pujantes da Europa. E, portanto, não sendo um caminho completo, não é? Há várias reformas a concretizar, a implementar ainda. Nós hoje temos um país que é brutalmente diferente. Afastámos todos aqueles que nos diziam que vem um segundo resgate, que não vão cumprir as vossas obrigações. E hoje a pergunta que eles têm que se fazer e que nos têm que fazer já não é se vamos ficar como a Grécia, já não é se vamos cá continuar com a Troika, já não é se lá chegamos, porque chegámos, é quão longe nós vamos conseguir continuar a levar o nosso país. Cientes de que há muita gente ainda a sofrer, há muitas empresas em dificuldade, há muitos empresários e investidores com sonhos, com projetos que ainda não estão a conseguir implementá-los e que, por isso, nós só fizemos uma pequena parte da nossa missão. Acho que devemos estar orgulhosos, mas não devemos nem estar satisfeitos, nem sossegados. Devemos estar confiantes de que o caminho é este. Obrigado.